pelo menos eu comecei a ouvir sobre o autismo recentemente. Sim. No meu entendimento, é uma matéria nova aqui no Brasil. Inclusive, algumas pessoas que eu conheço, especificamente um rapaz que eu conheço que o filho dele é autista, ele me falou um pouco sobre isso, do quanto o Brasil como um todo, nessa matéria, ainda é muito embrionário. E pouco se sabe ainda. E eu queria saber de você o que um pai, vou me colocar no lugar dele. Inclusive, meu filho nasceu agora, tá com um mês, né, o Leonardo. Quais são os primeiros sintomas que a gente deve analisar? Ou quais são as primeiras, os primeiros passos que a gente, sinais que a gente identifica? Sim. Que, né, talvez algum pai que esteja nos assistindo deva analisar para saber se o filho dele realmente é ou não, se é que é possível, e quando, a que idade, enfim. Bom, o que a gente precisa observar? Nós passamos por alguns marcos do desenvolvimento, né? E aí a gente tem alguns comportamentos esperados para determinada idade, né? 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Então a gente precisa ficar atento a esses sinais. Como é que eu posso observar isso, por exemplo, com o meu bebê que acabou de nascer? Como é que eu, né? O estímulo. A gente começa a estimular a criança. E como é que eu faço isso, Tainá? Chamando. Alguns pais relatam assim, mas quando eu chamo o meu filho, ele não olha, né? E aí vem aquela ideia assim, como você está chamando seu filho? Está chamando pelo nome? Ele já se identifica pelo nome dele? Se ele não se identifica assim, por quê? Em casa tem o nome, né? Vamos dar o exemplo, Thomas. Não sei por que esse exemplo. Por que Thomas. Mas em casa eu chamo meu amor, vida, coração, tesouro. Lá em casa é tesouro, né? Tesouro. E aí, quando que ele vai se identificar como Thomas? Então, assim, nasceu, já começa a falar, né? Tem a questão do estímulo. Tem a questão do estímulo, por exemplo, o bebê tá na barriga. E aí o pai fala e dá carinho e diz que ama. Tá, mas ele ainda tá dentro da barriga. Mas ele vai reconhecer a voz, né? Vai sentir que é querido, que é desejado, né? Que é amado. E aí quando nasce o bebê, a gente começa a chamar ele pelo nome. Né? Claro que chama meu amor, mas a maioria das vezes pelo nome, para que ele comece a ir se identificando. Percebeu que, por exemplo, chamou e ele não olha? No momento da amamentação, por exemplo, a mãe conversa com ele, ele não tem essa troca com a mãe do olhar, já fica em alerta, né? Percebe que tem um sono muito agitado, percebe que quando está no colo, por exemplo, do pai ou da mãe, está muito agitado, chora bastante, já vai ficando em alerta, né? Muitas vezes tem a questão do chorinho do bebê, porque está sentindo algum desconforto, tudo, mas quando é demais a gente já fica assim, não, está acontecendo alguma coisa. São os sinais que o bebê traz. Tainá, todo bebê que faz isso é autista? Não, mas são sinais. E é melhor a gente pecar por excesso, pela questão do estímulo, do que a gente fingir que não está vendo. E amanhã tem uma consequência maior, né? Então, assim, observa. 6 meses já é... Como é que essa criança tem que estar? Como é que tem que estar o desenvolvimento dessa criança? Se ela não alcançou o que deveria para aquela idade, já tem que ficar com o pisca em alerta. O que seria se alcança aos 6 meses? O sentar, né? Muitas vezes a criança está com 6 meses e ainda não consegue sentar direitinho, ainda não consegue se equilibrar direitinho. Aí tem os marcos do desenvolvimento da criança, né? Até 1 ano já é para ele estar segurando para tentar engatinhar e aí não consegue fazer. Ou a gente não observa nenhum indício de que ele vai caminhar. Tudo bem que tem criança... 1 ano, mais ou menos, ali já é a idade que a criança segurando. já tem. Talvez não ande com 1 ano. Tem crianças que andam um pouco mais. Tá, mas pelo menos está ficando em pé e se segurando. Se segurando, já tem um equilíbrio, né? Então, se a criança a 1 ano de idade não tiver esse equilíbrio, não tiver essa... Significa que é autista? Não. Mas a gente precisa ficar em alerta. A gente costuma trabalhar com estimulação precoce.
que é fazer esse estímulo mesmo precocemente com as crianças. Segurar para sentar. Às vezes é porque o bebê não senta. É porque ele passa muito tempo deitado. Ah, ele não senta porque ele é autista? Não. Às vezes ele não está sendo estimulado. Não chama, por exemplo, a gente não chama a criança. Como é que ela vai olhar se a gente não chama? Se ela não se identifica, se ela não se percebe como a pessoa daquele nome, né? Então, é muito mais essa ideia do estímulo. Estimular o máximo possível a criança para que a gente consiga, no futuro, alcançar as habilidades para a idade.